Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, agora estou de volta, depois das minhas merecidas férias, estamos de volta. Vamos bombar aí esse final de ano, então. Minha vida tá uma loucura, porque final de ano, né, eu trabalho na Amazon, então lá fica uma loucura, mas estarei aqui colocando vídeo pra vocês de segunda a sexta no canal, então vamos valorizar aí, deixar aquele joinha, aquele comentário pra vocês terem história aqui de segunda a sexta, tá bom? Bom, simbora lá pra nossa primeira história. Se não tá inscrito, se inscreva. Se tá chegando agora, não esquece que aqui embaixo tem a playlist do Mundo Gringo para você ver todas as histórias que estão no canal, tá bom? E tem também o link aí com o meu livro. Se você estiver interessado em ajudar no nosso Natal Solidário, já estou começando a olhar tudo lá em Vitória, escolhendo uma instituição pra gente estar ajudando aí no Natal Solidário, tá bom? Nós vamos levar algumas cestas de Natal, alguns brinquedos, acho que vai ser bem legal, meu irmão vai filmar tudo pra gente lá. Então é isso, o link tá aqui embaixo também, o livro onde eu conto como eu saí da ansiedade e do pânico. Bora lá pra história de hoje. Bom, simbora ver aqui. Gente, o título é esse mesmo, ela é casada e trabalha se exibindo na internet. Sim, mas vamos lá ver, conhecer a história dessa Alice, como tudo começou, o que aconteceu, por que ela tá lá se exibindo na internet, né? Vamos lá, vamos lá. Olá, Dani, sou mais uma Alice apaixonada pelo canal. Tenho 27 anos e moro no interior de São Paulo. Assisto seu canal há alguns anos, porém antes eu assistia de forma esporádica. Devido ao pouco tempo que eu tinha, mas ultimamente eu tenho assistido todos os vídeos e por conta disso tem aumentado meu consumo de Rivotril. Gente, mas eu tô achando que a sua história é uma história Rivotril, hein, amiga? Vamos lá. Bom, ela falou que adora o jeito espontâneo de ler as histórias, de você se comunicar com as suas seguidoras. Obrigada, obrigada mesmo. Um beijo pra você. Dani, antes de começar a minha história, quero deixar claro que eu irei trocar os nomes das pessoas mencionadas aqui. Tive uma infância feliz, porém uma adolescência um pouco turbulenta. Eu tenho 2 irmãos. Um se formou em medicina e o outro foi morar no exterior quando eu tinha 18 anos. Ele segue lá até hoje. Eu, Dani, sempre fui a ovelha negra da família. Nunca gostei muito de estudar e acabei largando os estudos assim que terminei o 2º grau. Porém, eu me arrependo amargamente da decisão que eu tomei anos atrás, quando decidi largar meus estudos. Hoje eu penso em fazer uma faculdade de psicologia e esse é um dos meus projetos para 2022. Gente, deixa eu só colocar esse telefone no silêncio. E agora que eu não sei onde põe esse telefone no silêncio? Gente, Pois eu vejo isso. Dani, quando disse acima que minha adolescência foi um pouco turbulenta, é porque eu sempre tive problemas com meu pai. Como eu era filha única, meu pai me prendia demais em casa e eu acabei me tornando um pouco rebelde quando me tornei adolescente. Eu comecei a ter problemas com as minhas notas no colégio, comecei a bater muito de frente com meu pai e comecei a usar maconha muito cedo. Com 17 anos eu já fumava maconha e bebia com uma certa frequência. E assim que meu pai descobriu que eu estava fumando, ele me deu um ultimato que se eu não parasse, ele me internaria numa clínica de reabilitação ou me colocaria para fora de casa. Bom, continuei aprontando, porém de forma mais contida, até porque logo comecei a namorar com Marcinho, que era um doce de rapaz. Ficamos juntos aproximadamente 2 anos e nesse período a minha vida foi bastante pacata. Marcinho não gostava de curtir nenhum tipo de balada e nossos programas eram bem caseiros. Os passeios que a gente dava era para ir ao cinema, ao shopping. A gente gostava muito de sair com a Gabi também, que era sobrinha do Marcinho e era nosso xodó. Porém, Dani, depois de quase 2 anos que eu estava com o Marcinho, o meu sentimento por ele diminuiu e eu já não tinha mais muita paciência
para fazer somente as coisas que ele gostava. Eu sentia muita falta de sair com as minhas amigas, de curtir uma balada, de sentar no barzinho e tomar uns drinks. E aconteceu que na primeira oportunidade que eu tive de trair Marcinho, eu acabei ficando com um carinha totalmente diferente dele. O Plínio. Plínio era o poço de Marcinho. E como eu já estava totalmente desgostosa com o namoro, eu rapidinho me apaixonei por Plínio e depois de algumas semanas acabei meu relacionamento com o Marcinho, né? Bom, o pai de Plínio tinha uma pequena transportadora e Plínio tinha seu próprio caminhão. Ele mesmo dirigia e escolhia suas viagens. Durante o período que eu fiquei com Plínio, eu viajei com ele para vários lugares do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer lugares que eu jamais imaginei conhecer. Viajávamos de norte a sul. Plínio priorizava, quando possível, viagens para o Nordeste. Em boa parte dessas viagens para o Nordeste, Plínio sempre esticava nossa estadia de forma proposital, para que a gente pudesse conhecer as praias, pontos turísticos e tudo de melhor que as cidades ofereciam. Bom, nesse período que eu namorei Plínio, foi o período que eu voltei a ter problemas com meu pai. Porém, agora eu já era adulta, meu pai não tinha muita voz ativa e ele não podia mais me regular igual ele me regulava antigamente. Porém, mal a gente se falava. Às vezes, eu passava semanas viajando com Plínio e quando eu voltava para casa, meu pai sequer conversava comigo. Já o meu relacionamento com a minha mãe era ótimo, porém minha mãe me cobrava para que eu tomasse um rumo na minha vida. A essa altura, os meus irmãos, que são poucos anos mais velhos que eu, já estavam com o rumo tomado, né? Meu irmão do meio cursava medicina em outro estado, o meu irmão mais velho morava na Europa, porém Daniel estava feliz com a vida que eu levava ao lado de Plínio. E eu não dava ouvido a nada que as pessoas falavam. Bom, depois de viajar quase todo o Brasil com Plínio, ele começou a parar de me chamar para as viagens, começou a inventar um monte de desculpas, falou que o pai dele estava reclamando muito, que ele estava me levando o trabalho de uma forma amadora, né? E que alguns contratantes exigiam que não levassem acompanhantes e mais um blá 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 blá. Porém, Dani, logo eu descobri que Plínio estava de caso com uma menina. E assim que eu fui tirar satisfação com ele, ele simplesmente confirmou tudo e disse que queria terminar o nosso relacionamento, pois ele já estava achando que estava ficando sério demais e que ele não tinha nascido para ficar preso a alguém por muito tempo. Bom, assim que Plínio terminou comigo, eu fiquei arrasada. Eu era apaixonada por aquele homem. Eu sofri muito naquele período. Cheguei a emagrecer horrores, porque eu não tinha vontade nem de me alimentar. Comecei a me afastar das minhas amizades e comecei a ficar bastante reclusa em casa. Depois desse período, que durou quase um ano, eu cheguei a pensar em cursar uma faculdade. Porém, eu resolvi procurar um trabalho, pois como meus pais estavam gastando muito com meu irmão estudando em outro estado, aí ela diz, meu irmão, gente, se formou numa federal, tá? Mas meus pais tinham gasto com moradia, alimentação, transporte, livros, essas coisas. Bom, para eu ter as minhas coisas, eu tinha que trabalhar, já que os pais dela estavam investindo no irmão. Dani, assim que comecei a trabalhar, arrumei um emprego de caixa num armarinho perto da minha casa. E foi nesse período que eu conheci Kleber. Nessa época, Kleber trabalhava como gerente de uma loja de conveniência que ficava perto do armarinho. E toda sexta-feira, eu e algumas amigas do trabalho íamos nessa loja tomar uma cerveja depois do expediente. Depois de algumas semanas frequentando esse local, eu me tornei amiga de Kleber e logo começamos a namorar. Nesse período, meu pai começou a se intrometer muito na minha vida novamente e o clima lá em casa começou a ficar insustentável. Meu pai, ele tem uma péssima mania de me comparar com meus irmãos. E ele falava que meus irmãos estavam evoluindo na vida e eu ficando para trás, profissionalmente, e isso acabava me deixando mal. Bom, desde que ele conheceu o Kleber, ele aprovou nosso relacionamento. Porém, meu pai não aceitava de eu não tentar entrar numa faculdade e ter uma profissão definida. E isso causava muita confusão entre eu e meu pai. Por conta desses meus problemas com meu pai, eu comecei a ficar cada vez mais na casa de Kleber. E quando completamos um ano, ele me chamou para morar com ele.
e desde essa época dividimos o mesmo teto. Bom, seu pai não tá errada, né, amiga? Porque não que trabalhar no armarinho vai te... Não é nada disso. Mas se você tinha uma condição ali, né, de fazer uma faculdade, de ter uma carreira, né, tentar levar uma carreira em frente, eu acho que, né, mas é aquela coisa, né, na época a gente não pensa muito. Eu te entendo, porque eu também tive dessas coisas aí. Bom, Dani, quando foi em 2017, Kleber arrumou um emprego para mim de garçonete em um bar bastante movimentado aqui na minha cidade. Depois de um tempo tentando conciliar os dois trabalhos, eu resolvi sair do armarinho, pois muitas vezes eu trabalhava até as 2 da manhã no bar, né? Às quintas e sextas. E no outro dia, às 8 da manhã, eu já tinha que estar no armarinho. Além disso, o dinheiro que eu ganhava nesse bar era quase o triplo que eu recebia nesse armarinho. Nesse período que eu trabalhei nesse bar, eu era muito cantada, quase que diariamente. Diversas vezes recebi propostas para sair com clientes, mas sempre recusei com bastante educação. Nesse período também conheci algumas garotas de programa que frequentavam esse bar. Esse bar era muito frequentado pelo pessoal que tinha bastante dinheiro. E sempre tinha algumas meninas que batiam ponto lá. Não de forma velada, mas se passando por clientes de bar. Só que no fundo elas estavam ali para procurar clientes, né? Bom, tinha muitos empresários que estavam na cidade a negócios e muitas vezes elas saíam com homens casados da região. Logo fiz amizade com algumas delas e eu ficava abismada com os valores que elas diziam ganhar. Principalmente quando elas faziam pernoite. Muitas vezes elas brincavam comigo que eu estava perdendo tempo servindo mesa, que eu poderia estar servindo outras coisas, que eu ganharia 10 vezes mais do que eu ganhava ali. Porém eu levava tudo na brincadeira e sempre relembrava a elas do meu casamento com o Kleber. Dani, quando começou a pandemia, os primeiros setores que foram atingidos foi o de bar e restaurantes e entretenimento. E logo o bar que eu trabalhava começou a ter restrição de horário e em seguida foi obrigado a fechar. Nesse período, o proprietário tentou ainda manter os funcionários por um tempo, porém a minha renda desabou, pois a maior parte do dinheiro que eu ganhava vinha das gorjetas. E pouco antes do início da pandemia, a gente tinha alugado um apartamento amplo, bem localizado e, claro, com um aluguel mais caro do que a gente pagava anteriormente. E começamos a ficar desesperados. A essa altura, a loja de conveniência que Kleber trabalhava também precisou ser fechada e nossa renda caiu drasticamente. No caso do Kleber, o dono da loja de conveniência tinha também em outras cidades e fez uma proposta de demissão voluntária. E Kleber resolveu fazer um acordo e pediu demissão. Com o dinheiro que ele recebeu, ele decidiu comprar um carro melhor e foi trabalhar de motorista de aplicativo. Só que mesmo assim, Dani, a renda continuou bastante baixa na nossa casa. Começamos a ter bastante dificuldade em manter nossos compromissos financeiros. Um certo dia eu estava usando o WhatsApp e vi o status de uma das meninas que batia um ponto naquele bar que eu trabalhava. Resolvi puxar assunto com ela e perguntei como ela estava. Ela disse que estava bem, que estava com saudades de mim e perguntei como ela estava fazendo para ganhar a vida no auge da pandemia, né? Foi então que ela me disse que agora ela ganhava dinheiro de forma virtual, que ela se exibia para os clientes pela câmera e vendia conteúdos eróticos. E ela começou a me dar uma aula de como se trabalhava naquilo. Ainda brincou dizendo que se ela soubesse que essa modalidade dava tanto dinheiro, ela já tinha começado a trabalhar dessa forma há muito tempo. Dani, nesse dia eu fui dormir com isso na minha cabeça. A situação lá em casa estava péssima. A gente estava privado de muita coisa, as contas acumuladas. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não falei nada com Kleber. Até que um dia Kleber chegou em casa desesperado, que ele não tinha feito dinheiro nenhum naquele dia e que a grana que ele tinha feito mal pagava a gasolina. Nisso a gente já estava com boleto de luz atrasado, condomínio, prestação do carro, pois mesmo ele usando a rescisão dele, ele ainda teve que financiar um valor do carro. E então ele me sugeriu de entregar o apartamento e cada um ir para sua casa, temporariamente. Bom, nessa hora, Dani, foi a deixa que eu precisava.
Deixei bem claro para ele que para casa do meu pai eu não voltaria, principalmente derrotada. Que eu não ia aguentar meu pai idolatrando meus irmãos e me colocando para baixo. E que se ele quisesse ele poderia ir para casa da mãe dele, que eu daria um jeito de me manter em outro lugar. Ele então me perguntou de que forma eu conseguiria me manter, já que a essa altura eu já tinha sido demitida do bar e eu já tinha gastado toda a minha rescisão e as oportunidades de emprego estavam completamente escassas. Foi então que eu conversei com ele sobre a minha conversa com a colega que batia ponto lá no bar. Kleber sempre soube da minha proximidade com elas no período que eu trabalhei do bar, assim como também ele sempre soube das cantadas e propostas que eu recebia. Dani, no primeiro momento, a reação dele foi de perplexidade. Ele perguntou se eu realmente teria coragem de me submeter àquilo. Eu deixei claro para ele que sim, que uma coisa era bem certa, eu não voltaria para a casa dos meus pais, e que se eu realmente ele resolvesse entregar o apartamento, eu iria me virar com aquilo. E ainda ressaltei que eu só não teria coragem de ter contato físico, mas se fosse para me exibir ali para uma câmera, eu não teria problemas. Ele brincou falando que eu estava maluca, mas deixei bem claro que eu estava falando sério. Alguns dias se passaram, as contas se acumulando, a geladeira ficando vazia. Foi então que Kleber virou para mim e perguntou se eu realmente tinha coragem de fazer aquilo que eu falei. Eu disse que sim, que por mim eu já começaria de imediato. Ele falou que por ele tudo bem, pois ele não queria se separar de mim e para não ter que se separar ele aceitava que eu me exibisse virtualmente. Começamos então a brincar entre a gente, fazendo chamadas de vídeo erótica um para o outro e começamos a entrar no clima. No outro dia entrei em contato com a minha colega e procurei me inteirar melhor de como eu fazia para ter acesso aos sites, quais eram os valores que eu tinha que pagar e qual seria a renda em média. Foi então que eu decidi entrar definitivamente nesse ramo. Me inscrevi inicialmente em 3 sites que não são do meu estado e logo no primeiro dia eu já comecei a atender virtualmente. No início foi estranho, eu fiquei meio tímida, sem saber o que eu fazia direito. Mas logo fui perdendo a timidez e entrando na brincadeira. Depois de uma semana que eu comecei, eu já tinha juntado um dinheiro e já deu para colocar as contas de luz em dia. Separei um dinheiro também para algumas outras contas. Bom, hoje eu já me sinto super à vontade com a situação. E Kleber já até entrou no clima. Inclusive, Dani, depois de alguns meses que eu comecei nessa atividade, Kleber aceitou participar de algumas brincadeiras e por diversas vezes transamos com a câmera ligada para os clientes assistirem. Claro que a gente cobra um valor diferenciado por isso. Porém, o que os clientes mais buscam é me ver eu me tocando online para eles. E também fazendo um strip, tirando a roupa, né? Porém, também tiro uma boa grana vendendo alguns conteúdos com vídeos personalizados, no qual eu gravo algumas coisinhas falando o nome do meu cliente. Bom, já estou nesse ramo há 1 ano. Nunca me deitei nem tive contato físico com nenhum cliente. Já conseguimos levantar uma bela grana com isso. Inclusive, eu tive uma proposta para voltar a trabalhar no bar que reabriu, mas eu optei em continuar nesse segmento. Para ser sincero, meu único receio é que meus pais, alguns amigos, descubram que eu estou vivendo disso. Acho que meu pai jamais me perdoaria. Para despistar dele, eu abri uma página na internet de vendas de artesanatos, pois na época que eu trabalhava no armarinho eu aprendi a fazer algumas coisas. Porém, se fosse para eu viver só daquilo, eu estaria passando necessidades. Bom, Dani, sinceramente, não sei até quando continuarei nessa vida. O dinheiro que eu ganho me fascina. Raramente eu consigo sentir prazer me masturbando para algum cliente, mas nesse segmento o que mais vale são as caras e bocas que eu faço ao vivo. Paralelo a esse trabalho, eu quero ver se ano que vem me matriculo em algum curso de psicologia presencial, pois os cursos que eu procurei são matinais e dá para conciliar perfeitamente com o meu trabalho, já que a maioria das minhas chamadas são à tarde e à noite. Outro plano que eu tenho, Dani, é de engravidar, quando eu concluir minha faculdade, e aí sim seguir os padrões familiares. Por enquanto, o que eu tenho a dizer é que eu estou feliz e que eu estou fazendo o melhor que dá para fazer, né?
Esse trabalho não interferiu em nada meu relacionamento com o Kleber, muito pelo contrário. Nossa relação hoje está bem mais apimentada. Bom, Dani, esse foi um pequeno resumo da minha história. Espero não ser julgada e condenada pelas minhas colegas Alices. Porém, vou aceitar críticas numa boa. Porém, só quem tá na pele da pessoa para saber onde cala aperta. No meu caso, optei em me expor ao invés de passar necessidades. Bom, quero deixar um beijo aqui grande para você e pro Marco, sou fã de vocês dois. Vou te mandar algumas fotinhas para você ver e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Um beijo de luz. Um beijo, Alice, para você também. Olha, minha amiga, eu acho que muitas pessoas dessa pandemia tiveram que se reinventar, né? Cara, cada vez que eu leio essas histórias assim, na pandemia, de lugares que fecharam, sério, eu sinto uma coisa... Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que pra mim, né, na pandemia, foi uma época assim que eu acabei ganhando muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, né, porque eu passei para um cargo de gerência na Amazon, fui promovida, como tinha muitas pessoas que não estavam trabalhando, eles aumentaram meu salário, aumentaram o overtime, aumentaram as horas extras, então isso assim... eu acabei ganhando quase o dobro do que eu ganhava. Mas eu sinto muito, muito, muito pelas pessoas que perderam seus trabalhos, né? Pessoas que foram, muitas pessoas atingidas diretamente, indiretamente, por tudo que aconteceu na pandemia. Então, assim, sem querer militar, vocês sabem que não é o meu caso, eu sempre falo, gente, se vacina, sabe? Vamos acabar logo com isso. Tem que acabar logo com isso para as pessoas voltarem a ter uma vida normal, né? A gente fazer por nós e pelos outros. Bom, eu fiz a minha parte. Então vamos lá. Eu não vou te julgar nunca, sabe? Eu acho que eu faria a mesma coisa se eu tivesse numa situação passando, né, necessidades com conta, como eu também já passei, entendeu? Então, assim, você foi lá, você fez do limão uma limonada, né? Você foi lá, você abriu o site, você... Claro que tem aquela coisa, vou falar de duas coisas aí. De algum conhecido te ver e você não está confortável com aquilo, por isso que eu falo, se você quer fazer alguma coisa assim, de se expor, seja lá o que for, você tem que estar muito certa do que você quer. Até no meu caso aqui, que veio me expor aqui na internet para vocês. Porque vai ter críticas, vão ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que vão te criticar, vão ter pessoas que vão te apoiar, isso aí em qualquer lugar, né? Ainda mais você fazendo algo que, nossa, é fora dos padrões, ela tá lá se exibindo na internet, ela tá lá fazendo isso por dinheiro, né? E a questão do seu marido, né? Agora, se não está mal pra ele, que bom, que ótimo, né? Porque eu acho que isso também pode interferir muito numa relação. Não é todos os caras, mesmo virtualmente, não é todos os caras que vão achar que, não, mas ninguém tá tocando na minha... Sei lá, a gente sabe, né? Tem uns caras por aí que não precisa nem de muito pra eles já surtarem, né? Não precisa nem... A esposa botou uma roupa mais curta, o cara já surtou. Imagina saber que a mulher tá lá se exibindo para outro homem na internet. Mas, se o seu marido está de acordo, né? Se vocês acharem assim, um meio de sobrevivência para vocês, quem sou eu para te julgar? Sério. Eu acho que na hora que o calo da gente aperta, só a gente sabe realmente a nossa situação, né? Quando eu decidi vir para a Europa, muitas pessoas falaram assim: ai, você vai para a Inglaterra, você vai deixar seus filhos com o pai? Mas ninguém foi na minha casa quando eu precisava também perguntar se eu... Não, e eu também não acho que ninguém tem essa obrigação, vocês estão entendendo? Mas essas mesmas pessoas, ninguém nunca chegou para mim e me ofereceu um trabalho, ou me ofereceu, você tá precisando de alguma coisa, vou fazer uma compra do mês para você. Então assim, eu sempre fui eu e eu, né? As minhas decisões da minha vida sempre foram baseadas em mim e em mim. E sempre para dar o melhor para os meus filhos ou para mim mesma, né? Questão de sobrevivência. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que a partir do momento que eu tomo uma atitude,
uma decisão, as minhas atitudes elas só dependem de mim. Eu não fico me questionando o que as pessoas vão pensar, o que não vão. Sinceramente, a última coisa, pra mim, Daniele, tá? A última coisa que me interessa é o que as pessoas vão pensar. Aliás, duas pessoas me interessam o que elas vão pensar. Se chama Melina e Bruno. A partir daí, gente, não me interessa o que as pessoas vão pensar. Se eu tomar uma atitude e eu achar que aquela atitude ali é certa, né? Se eu tivesse que fazer se um dia eu tiver que ir lá me exibir na internet também, para uma questão de sobrevivência, também faria, entendeu? Então eu não vou te criticar aqui, né? Mas igual eu tô falando, no seu caso, como você é casada, que bom que o seu marido aí não criou nenhum conflito com isso, né? Que poderia ter criado um conflito, poderia, né, ter dado ruim aí nessa situação para vocês. Mas, sinceramente, olha, tira o chapéu. Você não foi lá, você não teve contato físico com ninguém, você tá aí dentro da sua casa, se exibindo por uma câmera, ok, que outras pessoas estão vendo. Quantas pessoas não se exibem todos os dias, né? A gente abre as redes sociais aí, um monte de influenciador ali todos os dias também se exibindo, cada uma tentando chamar a atenção da melhor forma possível, entendeu? As pessoas também ganham para isso, né? Cada um sabe, eu acho que cada um sabe a sua forma de viver, cada um sabe a sua forma, né, o seu limite, até onde você pode ir. Então não sou eu que vou aqui te criticar. Sim, pode ter pessoas que vão chegar aqui e criticar, mas gente, a vida é assim. Nem todo mundo vai gostar do que você faz, né? Nem todo mundo vai gostar da maneira que você vive. Agora, quem tem que estar bem com isso, quem tem que aceitar isso, é você. Se pra você tá bom, ótimo, né? Se não é uma coisa igual você decidiu, você fez, né? Eu acharia errado se fosse uma coisa que, vamos supor, seu marido tivesse essa ideia, aí você não quisesse fazer e ele te obrigasse a isso, né? Que seria aquela forma de, vamos botar aí um cafetão, né? Aí eu falaria, não, peraí, tem coisa errada. Mas a partir do momento que você decidiu, que você quer fazer, tá tudo certo. Amiga, nós somos donas da nossa própria vida, né? E nós vamos também, lá na frente, ou algum dia, nós vamos também dar de cara aí com como é que fala, gente, a palavra? Vamos supor, você escolhe um caminho hoje, né? Você escolheu o caminho lá da internet. Pode não ser lá o melhor caminho, mas foi o caminho que você achou, o caminho que você está sobrevivendo, né? Todo caminho que a gente escolhe na nossa vida, um dia a gente vai ter né? A gente vai ter que encarar ele, ou do bem, ou do mal, ou certo, ou errado, né? Então pode ser que um dia, assim, você veja seus vídeos aí se mostrando, eu não sei como é que não sei se as pessoas podem copiar, fazer o download, aí você fica, nossa, um filho meu vê isso um dia, não sei o que. Vocês estão entendendo? Toda escolha nossa, a gente vai ter que estar preparada para as coisas que vão vir, né? Eu não tô falando que você tá errada não, igual eu te falei, talvez eu faria a mesma coisa que você. Mas a gente tem que ter consciência que lá na frente a vida pode chegar e nos cobrar. Peraí, mas você fez isso, né? Você se mostrou lá na internet, hoje outras pessoas estão vendo. Então por isso que eu falo, toda decisão que você tomar na sua vida, você tem que estar muito bem preparada para isso. Para não chegar um dia e você, nossa, me arrependi de ter feito aquilo, me arrependi de não ter feito de outro jeito. E outra coisa, use sim o seu dinheiro, igual você falou aí, você quer fazer uma faculdade? Use sim, sabe? Invista esse dinheiro para você não pensar assim, eu fiz tudo isso em vão, né? Então, se algum dia, sei lá, suas fotos vazarem, seus vídeos vazarem, sua família saber, alguém saber, aí você, pelo menos, você vai pensar assim, não, peraí, mas eu fiz a minha faculdade com esse dinheiro, eu usei esse dinheiro para algo bom para mim, entendeu? Para você também não achar que, nossa, mas peraí, eu fiz esse dinheiro e cadê o dinheiro? Gastei aonde? Fiz o que com isso, né? Então eu acho super certo, assim, faça
vá lá, faça sua faculdade, use esse dinheiro em prol aí de algo que vai trazer um benefício maior para sua vida, né, a longo prazo lá na frente. Eu acho que na vida é assim, a gente tem que sempre se preparar, né? E tá na hora aí, ó. Você tá ganhando seu dinheiro, tá pagando suas contas, se prepare, junte esse dinheiro, né, para você lá na frente você poder falar assim, não, eu fiz, mas olha aí onde eu cheguei, ó. Cheguei, né, usufruí do meu dinheiro, paguei minhas contas, não passei fome, fiz acontecer, mas hoje estou aqui, ó, formada, sou uma psicóloga. Quem sabe um dia você não vai estar contando essa história, né, da onde você veio, como que você conseguiu chegar até onde você tá. Porque muitas histórias são assim, nem sempre as pessoas chegam onde elas querem por caminhos completamente certinhos, né, gente? As situações vão acontecendo, as pessoas vão se virando, as pessoas, né, vão fazendo, e a vida é assim. Agora, um dia pode acontecer uma situação que você pode se arrepender disso? Pode, né? Como na vida de todo mundo, situações acontecem a todo minuto, né? Por isso que eu falo, faça assim, esteja certa do que você está fazendo. E minha filha, aproveite, faça sua faculdade, faça aí o que você tem que fazer, né? Tá bom? Mas eu não estou aqui para te criticar, não. Um super beijo, deixa aí pra ela o comentário de vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!